Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui novamente para a gente dar início a mais uma aula de matemática para os alunos do quinto ano. A gente vai dar continuidade ao estudo das operações com decimais. Hoje a Pro vai estar trazendo aí para vocês os estudos sobre a operação de como dividir, números decimais. A gente vai trazer situações diferentes, é muito bom que vocês prestem atenção, porque a divisão é um pouquinho mais complicada, ela traz um pouquinho mais de regras, mas nada que a gente não consiga efetuar de forma tranquila se a gente prestar atenção. Então, a Pro vai trazer situações diferentes para que vocês consigam entender, supostamente são essas situações que vão aparecer na atividade de vocês. Então, aí a gente vai falar primeiro da divisão de números decimais. Então, quando eu estou dividindo com números decimais, eu tenho aqui 2 inteiros e 4 décimos, e vou dividi-lo aí por 8 décimos. Como que eu vou fazer essa divisão? Primeira coisa que eu vou fazer é perceber se essa... Vou armar a conta, né? Vamos armar aqui a continha. Eu estou dividindo 2 inteiros e 4 décimos por 8 décimos. Primeira coisa que eu vou observar, as casas decimais estão iguais? Elas têm a mesma quantidade? Então percebam aqui que na nossa atividade, nesse nosso exemplo, isso já acontece. Eu estou trabalhando com décimo e décimo. Então nesse caso, eu já tenho as casas decimais igualadas, elas são iguais, e eu vou fazer como procedimento, a gente vai eliminar a vírgula. Então quando eu tenho casas decimais iguais, eu elimino a vírgula. No livro de vocês, aí na página 263, que é onde vocês vão encontrar esse conteúdo, a Pro não tinha dito, mas vocês abrem o livro na página 263 e vocês vão encontrar esse conteúdo e tem um destaque que diz assim, ó: para dividirmos números decimais, igualamos o número de ordens decimal do dividendo, que é esse número, e do divisor, que é esse número, eliminamos a vírgula e efetuamos de forma tranquila, como se fossem números naturais. Então aqui a gente já tem as casas igualadas, então nós vamos agora eliminar as vírgulas. Elas não existem mais, então eu estou dividindo aqui 24 por 8. Eu já sei que o número aqui é 3. 3 vezes 8, 24, para 24, nada. Tranquilo. Se você já tem casas decimais iguais, no caso aqui era décimo e décimo, você já pode fazer a continha no primeiro procedimento, eliminando a vírgula. Ok? Vamos agora ver uma situação onde esse procedimento não ocorre. Então, eu tenho aqui 6, que é um número natural, dividido por 3 décimos. Então, aqui percebam, eu estou trabalhando com um número natural e aqui eu estou trabalhando com um número decimal. Como que eu posso fazer quinto ano essa continha? Lembra do que a Progil disse? A gente precisa igualar casas decimais. Então, esse 6 eu vou armar ele aqui e aí eu preciso que depois desse 6 exista uma casa decimal, porque aqui é décimo. O que eu posso fazer? Vírgula e completar com 0. Agora sim, agora eu tenho aqui décimo e décimo. Igualei as casas decimais, o que eu vou fazer quinto ano? Vou eliminar a vírgula, quer dizer, vou tirar ela da jogada para que eu divida 60 por 3. O que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer aqui, ó, o número 2, que vai dar 6, para 6 nada. Esse 0 eu baixo aqui e acrescento ele no divisor, ou no quociente. Então, aqui, o resultado é 20. Primeiro procedimento que a gente fez, igualou as casas decimais, porque aqui era um décimo e aqui era um número natural. Eu coloquei vírgula e acrescentei um 0, ficou décimo e décimo. Quando eu já tinha 2 casas decimais iguais, quer dizer, a mesma quantidade de número após a vírgula, eu elimino a vírgula e faço uma divisão de número natural, como se fosse um número natural. Vamos para mais um exemplo? Então, vamos ver aí, como que eu faço no caso para dividir centésimos? Será que tem uma diferença? Porque até agora a Progil só dividiu décimos. Eu acho que décimo é de um jeito e centésimo é de outro. Não, todos os dois são do mesmo jeito. Então, diga que você tem aí 4,5 e você vai dividir por 25 centésimos. Ó, gente, percebe aí? O que a gente vai fazer? Armar a continha e observar as casas decimais. Então, aqui eu tenho 2 números após a vírgula, por isso que eu estou dizendo centésimo,
Mas aqui eu percebo que eu só tenho um número após a vírgula, então eu tenho que dizer décimo. Eu jamais posso eliminar as vírgulas se as casas decimais estiverem diferentes. Eu preciso primeiro igualar essas casas decimais para depois eu fazer isso, que é o caso, igualar aqui com o número 0. Então eu vou colocar o 0, agora eu tenho dois números após a vírgula e dois números. Eu tenho 4 inteiros, 50 centésimos e 25 centésimos. Igualei as casas decimais, a gente vai agora retirar a vírgula, a gente vai cortar, e eu vou dividir 450 por 25. Então, eu vou começar aí com quem? Eu posso começar aqui com o número, deixa eu ver, o número 1. Né? Vou fazer assim, ó, 25 vezes 1, que vai dar 25. 25 vezes 2, 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 com 1. 5. Então, vocês percebam que se eu colocasse 2 aqui, ia ser 50. E aqui a gente quer dividir 45, não é isso? Então, o número que chega mais próximo é 1, por isso que a Pró colocou 1 aqui. Então, eu vou fazer 25 dividido por 45. Aqui, menos 45. Então, aqui dá 0 e aqui vai dar 2. Baixa quem? 0. Então, eu vou procurar na tabuada de 25, qual é o número que vezes ele? Dê 200. A Pró já sabe aqui, eu vou botar o número 8 e a gente vai fazer para vocês verem. 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40 vem 4. 2 vezes 8, 16 com mais 4, 20. Vai dar o quê? 200. 200 para 200, nada. E aí agora a gente tem. E depois que terminar, eu vou ter que colocar vírgula no resultado? Não. Lembrem que a gente eliminou a vírgula depois que igualou as casas decimais. Então, no resultado, o resultado será somente 18. Ok, gente? Primeiro procedimento, igualar as casas decimais, depois eliminar as vírgulas e depois que não tem mais vírgula, a gente está trabalhando com a divisão de número natural. Existem aí umas divisões onde você consegue fazer essa divisão, tipo, dois números naturais. Isso aqui chama-se divisão com aproximação decimal. Se a Pró fosse dividir isso, um número natural, sem essa questão de divisão de aproximação decimal, a gente ia dividir 7 por 2, ia dizer que dá 3, que dá 6 e que sobrou 1, não é isso? Mas aí, gente, aqui 1 seria o resto. Se eu quiser continuar dividindo para Gil, eu posso? Pode. Como é que vocês fazem isso? Vocês vão acrescentar uma vírgula ao quociente e essa vírgula lhe dá direito de acrescentar o que aqui? Um 0. Agora você tem 10. Coloca 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. E a gente acabou de fazer uma divisão com aproximação decimal. E isso acontece. Quando a gente está trabalhando com divisão de números naturais, a gente fica tranquilo e ficar com o resto. Mas se eu não quiser ficar com o resto, será que eu consigo continuar dividindo? Sim, consigo continuar dividindo com o acréscimo da vírgula ao quociente. E quando essa vírgula vem para o quociente, ela me dá direito de colocar um 0 aqui no número. Vamos fazer outra sobre essa aproximação decimal? Então, eu tenho um número aí, deixa eu ver. É 17 dividido aqui pelo número 8. Se a gente fosse fazer isso, o que a gente ia dizer? Que ia dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 17 sobraria 1. Não é isso, gente? Não é isso que a gente ia fazer? Pronto, ia terminar isso aqui. Mas se eu quiser continuar dividindo para Gil, posso? Pode. Acrescento aqui vírgula ao quociente. Esse vírgula me dá direito de colocar um 0 aqui. Agora eu tenho 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 vai dar o quê? A gente vai ter que colocar um 1. Se eu colocar o 2, 2 vezes 8 vai ser 16, então coloco 8. E aqui vai sobrar 2. 2 aqui. Aí eu poderia continuar dividindo, botando mais um 0. Mas o que aconteceu? Se eu colocar mais um 0 aqui, ia dar aqui 2, ia sobrar 16. E aí ia continuar sobrando o resto. Então a gente para aqui, por quê? Porque essa aproximação decimal não vai ter uma conta exata, vai sempre sobrar um resto. Ok, gente? Vamos agora saber como que a gente faz as divisões por 10, 100 e 1000. Essas são as mais fáceis. Então, eu tenho aqui, ó, um número aqui, deixa eu ser para vocês. 6 inteiro, 55 centésimos. E eu vou dividir por 10. Se eu disser para vocês, galerinha, que não precisa vocês fazerem essa divisão, vocês acreditam? Pois,
Não precisa. Por quê? Porque quando você trabalha a divisão por 10, 100 e 1000, você vai deslocar. O que significa deslocar? Você vai andar com a vírgula para trás a quantidade de zero que está aparecendo aqui. Quantos zeros aparecem aqui? 1. O 10 só tem um zero. Então, significa que essa vírgula que está aqui no 6 vai andar para trás uma casa decimal. O resultado disso aqui seria, ó, ela saiu daqui, veio para aqui e vai ficar 65,5. Mas se isso fosse 100, Progil, deixa eu fazer com 100. Aqui, ó, 4,28 centésimos dividido por 100. A Progil acabou de dizer que eu não preciso fazer essa minha divisão. Quando é 10, 100 e 1000, não preciso. Só preciso mudar a vírgula de lugar, a quantidade de zero que tem esse meu dividendo, esse meu divisor. Então, o meu divisor é 100. Quantos zeros tem o 100? 2. Significa que eu vou ter que andar 2 números com minha vírgula. Ela está aqui, vai ter que andar aqui e aqui, aí ela vai ficar assim, ó. Não precisa colocar a vírgula no final se aqui não tiver mais número. Ela está aqui, mas eu não preciso escrever. Então, o resultado será 428. Ok, galerinha? Mesma coisa vocês vão fazer por 100. Vão andar 3 números. A casa vai andar 3 números sempre para trás. Quando a gente multiplica, a vírgula sempre anda para trás. Viu? Ok? Então, para casa, a gente vai levar a atividade na página 264 do nosso livro de matemática. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.